Oi, gente, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Acredito que não, a gente não tenha chat aqui. Então, eu vou pedir se vocês quiserem falar alguma coisa, se puderem abrir o microfone, tá bom? Deem um joinha para mim, se vocês estiverem me ouvindo, se tiver a câmera tudo ok, para eu dar início. Legal. Bom, pessoal, eu me chamo Giana. Eu estou no terceiro semestre do curso de Direito e sou monitora de Direito Civil. Na disciplina de Direito Civil estamos eu e a Rayane, por isso que na apresentação de slides que eu elaborei, vocês vão ver lá 1/2, porque o meu é hoje e o dela é no sábado, salvo engano, no período da manhã, vocês podem confirmar esse horário depois. Então, hoje eu separei a disciplina de vocês, sei que vocês têm prova no dia 9, né? E eu separei hoje o conteúdo de vocês, vou falar um pouquinho da LINDB, vou falar dessas primeiras disciplinas, esses primeiros conteúdos iniciais, personalidade, capacidade, e vou parar antes dos direitos da personalidade. Então, a partir dos direitos da personalidade em diante, até o conteúdo da avaliação, a Rayane vai fazer essa revisão com vocês, tá legal? Uma pergunta: tem alguém aqui da noite? Acredito que todos sejam da manhã, né, por conta do horário, porque, na verdade, na disciplina, na parte da manhã, é o professor Chacon, né, e no noturno é o Fred. Só gostaria que vocês confirmassem isso para mim. Tá legal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou projetar aqui. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Legal. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então. Introdução ao direito civil. Estou aqui abrangendo também, né? Mudam somente os professores da parte da manhã e da parte da noite, mas a disciplina é a mesma. Portanto, se eu falar alguma coisa que vocês ficarem na dúvida, quero lembrar, ratificar que eu também sou estudante, né, como vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem deixar no grupo, ou se não quiserem falar por aqui, ou também podem enviar no meu particular, tá legal? Vamos começar então. Como eu disse para vocês, aqui tá parte 1 de 2, porque a Rayane vai prosseguir no sábado, tá legal? Então, aqui fiz um pequeno sumário para vocês verem, terem essa noção do que nós vamos abordar hoje. A LINDB, ao todo, são os 6 primeiros artigos que são mais estudados nesse conteúdo introdutório. Portanto, eu dividi com a Rayane, vou falar um pouquinho do artigo 1º ao artigo 3º, e a partir daí, vou falar um pouquinho dos conteúdos que já são os conteúdos seguintes, naturalmente, de civil, tá legal? Aquela parte introdutória do direito, acho que vocês devem ter ficado em dúvida, que é o livro do Bittar, né, a doutrina. Eu até tenho aqui, tem algumas anotações também do ano passado. Posso digitalizar as minhas anotações e disponibilizar para vocês, se isso for ajudar. Mas esse conteúdo, eu e a Rayane vamos fazer talvez um resumo e postar no grupo, tá? Nós vamos focar mesmo na disciplina de Direito Civil. Vou falar um pouquinho da pessoa natural, personalidade, capacidade, a limitação da capacidade de fato, os sistemas que existem de proteção aos incapazes, a extinção da pessoa natural, a morte, portanto.
Vou falar também um pouquinho da ausência, que são as fases de decretação de ausência, muito importante também. E, por fim, falar um pouquinho dos registros públicos, cartórios judiciais e extrajudiciais, artigo 9º e artigo 10. E também falar um pouquinho do conceito de averbação, ratificar para ficar bem fixado mesmo para vocês, para fazerem a prova. E como eu disse, repito, qualquer dúvida podem falar, tá bom? Se precisarem me interromper, tá legal? Vamos lá. Então, o que vem a ser a LINDB? A LINDB, ela alterou essa lei 4.657 de 42, é uma legislação autônoma. E essa legislação, ela vai servir como base para todas as normas subsequentes da nossa legislação, da legislação brasileira. Então, a LINDB, ela vai prever regras básicas para todo o restante. Como vocês podem ter visto, o professor Chacon, ele fez até no slide dele, ele tem aquele esquema que mostra a LINDB como abrangendo todas as demais normas. Então, ela é básica. Então, vamos lá. O artigo 1º da LINDB, vamos ler. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Pessoal, vamos lá. Aqui nós estamos tratando da vacatio legis, que é a vacância. Isso nós vemos muito nas doutrinas. Me lembro que a primeira doutrina que eu tive acesso a esse termo, né, essa terminologia, vacatio legis, foi na doutrina de penal da Luzia. E é bem interessante porque aqui nós temos salvo disposição contrária. Muitas legislações, o próprio legislador coloca lá. Esta lei passa a vigorar a partir de sua publicação. Então, por isso, essa salvo disposição contrária. Mas, em regra, nós temos que a vacância, a vacatio legis, ela é de 45 dias. Então, a vacância nada mais é do que o período entre a publicação da norma e a sua efetiva entrada em vigor. Então, nós temos aqui esse espaço de tempo que nós denominamos como a vacância, a vacatio legis, tá legal? E isso é muito importante porque existem realmente as leis, como eu disse, que entram em vigor a partir da sua publicação e, portanto, nós concluímos que essas legislações não possuem a vacância, não possuem vacatio legis, tá legal? Vamos lá. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Aqui nós temos alguns pontos importantes a tratar. Aqui, não se destinando à vigência temporária. Nós sabemos, vocês já devem ter ouvido falar, que muitas normas, muitas legislações, elas são dotadas dessa vigência temporária. Então, deixa eu procurar um exemplo. Nós passamos pela Covid-19. Algumas normas foram exatamente o exemplo perfeito disso. Tiveram essa vigência temporária neste curto espaço de tempo. Curto entre aspas, pode ser curto ou longo, mas ela é uma vigência temporária, tá legal? Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Nós podemos também ter legislações que modifiquem as já existentes, como é o caso do próprio Código Civil de 2002. Houve essas alterações naturais, porque o direito, ele acompanha as evoluções da sociedade. Nós sabemos que os seres humanos estão em constante evolução e bem como as complexidades da sociedade. Então, as legislações acompanham essas transformações, portanto, existem as legislações que são modificadas.
Em contrapartida, nós temos a revogação. Revogação nada mais é do que deixar de lado aquela antiga legislação e nós, a partir de agora, temos uma nova. Oi, alguém estava falando alguma coisa? Deixa eu entrar aqui. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Acho que foi engano. Abrir o microfone. Vamos retomar. Portanto, nós estamos aqui falando da revogação. E a revogação... Mudo. Oi? Giane, Oi. tá baixo o áudio. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Para todo mundo tá baixo? Vocês podem me dar esse retorno, por favor? Para mim tá normal. Para mim tá normal o áudio. Vou tentar falar mais pertinho. Às vezes é o seu som que pode estar um pouquinho baixo. Tá bom? Se continuar, tiver alguma dúvida, pode abrir novamente o microfone, tá bom? Vou tentar falar mais pertinho. Vamos lá. Então, a revogação, ela pode ser expressa ou tácita. Então, o que seria uma revogação expressa? Uma revogação expressa nada mais é do que uma nova norma que revoga expressamente a lei antiga, a lei X, está revogada por esta nova lei. Ou também pode existir a revogação tácita. A revogação tácita nada mais é do que nós temos uma nova legislação totalmente diferente da outra e não tem essa declaração expressa. A antiga foi revogada, essa revoga antiga, vocês entenderam. Portanto, existem essas duas subdivisões. A revogação tácita, que é uma nova norma totalmente diferente da anterior, que, consequentemente, altera na sua íntegra, né? E temos a revogação expressa. Artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Aqui nós podemos ver e avaliar que toda legislação que entra em vigor, que passa por este período de vacância, como foi dito anteriormente, elas são publicadas na imprensa oficial, que é o Diário Oficial. Então, há essa presunção, presume-se que todos conhecem a lei. Então, não é, por exemplo, impossível alguém cometer um crime, por exemplo, mas eu não sabia. Entende? Claro, direito penal é muito amplo, existem as suas especificidades, mas estamos falando aqui do geral, tá legal? Então, não podemos. Isso quer dizer exatamente isso. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, para fins de aplicação do direito, todos conhecem a lei. Tá legal, pessoal? Então, isso é o que eu trouxe da Lindbe para vocês. Essa pequena revisão, que eu acredito que vocês devem ter visto bastante em sala de aula, mas a Rayane vai trazer os restantes artigos que o professor trata especificamente na sala de aula, tá legal? Vamos lá. Vamos agora passar para o tema de pessoa natural, a personalidade e a capacidade. Pessoal, aqui nós vamos neste tema introdutório, praticamente, do direito civil, o que são os conceitos de personalidade jurídica e de capacidade. Temos aqui que a personalidade jurídica, ela é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Então, nós temos a personalidade jurídica, e nós temos direitos e temos obrigações.
Isso é fato. Então, a este fato, nós nomeamos a personalidade jurídica. Vocês já devem ter entrado no tema de pessoa jurídica, né? Então, a partir, por exemplo, uma empresa, cria-se uma personalidade jurídica. Então, a esta empresa, aquele CNPJ, tá legal? Tô exemplificando para vocês conseguirem realmente assimilar. A essa pessoa jurídica é fornecido a personalidade jurídica, tá legal? A capacidade, então. Capacidade, ela é a medida da extensão dos direitos de uma pessoa. Portanto, nós concluímos que é a medida da personalidade. E a capacidade? A capacidade, nós aqui vamos ter duas subdivisões importantíssimas. Fiz um quadrinho para facilitar a compreensão. Nós temos a capacidade de direito e a capacidade de fato. O que vem a ser a capacidade de direito? Pessoal, a capacidade de direito todos nós temos, a partir do momento aí que entra a teoria natalista. Quando nós nascemos com vida, nós adquirimos a capacidade de direito. A partir desse momento, nós adquirimos todos os direitos que nós temos, tá legal? Os direitos previstos, sobretudo na Constituição Federal, todas aquelas proteções legais, nós já somos dotados, já estamos dotados desta capacidade de direito. A teoria natalista, ela que vai fundamentar essa capacidade de direito. Na teoria natalista, adquire-se personalidade a partir do nascimento com vida. Mas, Diana, não é redundante falar nascimento com vida? Aqui, neste caso, não consideramos redundante. Por quê? Porque existem os casos dos bebês natimortos. Então, considera-se o direito, ele foi bem específico para não restar dúvidas. A partir do nascimento com vida. Por isso, essa redundância, entre aspas. Em contrapartida, por outro lado, nessa mesma perspectiva, nós temos a capacidade de fato. O que é, então, a capacidade de fato? É aquela aptidão de exercer na prática os atos da vida civil. Por quê? Quando a gente é um bebê, a gente não tem essa aptidão, nós não somos dotados dessa capacidade. Então, olha, eu, por exemplo, eu nasci no dia 24 de fevereiro, às 8 horas da noite. A partir daquele momento que o médico atestou a certidão de nascimento, o horário que eu nasci, eu adquiri a capacidade de direito, mas eu ainda não tinha capacidade de fato. Então, como eu adquiri a capacidade de fato? A partir da minha maioridade. E nós aqui podemos ter duas hipóteses para adquirir essa capacidade de fato, que é a maioridade, naturalmente, a partir de 18 anos, ou a emancipação. Coloquei aqui um asterisco para frisar com vocês os 3 tipos de emancipação. E isso é bem interessante porque a lei prevê. Então, nós temos a emancipação legal, a emancipação judicial e a emancipação voluntária. Vamos por partes. A emancipação voluntária é aquela em que, com 16 anos, os pais, os responsáveis legais, vão e atestam e emancipam aquele adolescente. Então, existe essa emancipação voluntária. Em contrapartida, nós temos a emancipação judicial, que ela é concedida por um juiz, por sentença. E, por fim, nós temos a emancipação legal, que ela origina, como o próprio nome já diz, da lei. Eu acredito que é o próximo slide, depois dessas questões, trouxe aqui para vocês. Então, como nas questões, eu trouxe algumas questões, nós vamos tratar justamente disso, acredito que nas duas, então eu já mostro, depois das questões, o artigo de lei, tá legal? Que é o artigo 5º do Código Civil. Vamos lá.
Agora, pessoal, tá cortando a minha tela. Deixa eu ver. Alguém sabe como tirar essa abinha de baixo para vocês enxergarem na íntegra a questão? Deixa eu ver. Qualquer coisa eu tiro aqui do... Se puderem me responder, por favor, quando eu projeto a tela, vocês conseguem enxergar a alternativa D? Diana, aparece até a alternativa C. Tá legal. Então eu vou tirar aqui. Agora vocês conseguem enxergar? Agora sim. Então vamos lá, gente. Essa é uma questão da OAB. Trouxe essas questões, são duas, sobre esta temática, para realmente ficar bem fixado essas conceituações. E são questões, assim, relativamente fáceis, dado o nível de dificuldade do exame de ordem. Então, vou aqui ler com vocês. Gostaria muito que vocês participassem, que vocês sugerissem, né, a resposta, o que vocês acham. Tá legal, pessoal? Só um momentinho. Vamos lá. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada Gabriela. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, mas, após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram pouco mais de um ano após o casamento. Faço uma pausa. Portanto, até agora, o que nós temos? Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais e casou-se aos 16 anos de idade, certo? Então, ele se casou com 16 anos. Nós vamos ver posteriormente que esse é um tipo de emancipação legal, deriva da lei, é automático. Então, automaticamente que ele se casou, o legislador entende que a pessoa que se casa automaticamente é capaz. Tá legal? Vamos lá. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Vamos lá. Considerando que Alberto tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato é... Alternativa A, é válido, pois Alberto é plenamente capaz. Alternativa B, é nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. Alternativa C, é anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. E D, ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. Gostaria da interação de vocês. Quem tem algum palpite? Letra A. Eu acho que é a letra C. Letra C? Eu também Então, acho que é a letra C. Então, nós estamos Letra entre a C. letra... Eu sou de letra A. Eu sugiro a letra C também. Letra C. Certo. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui a resposta e já explico o porquê não é uma e porquê é outra. Um momento. A resposta correta é a A. Por quê? Vamos começar pela que está correta. É válido, pois Alberto é plenamente capaz. Vocês não se recordam que eu acabei de citar que o casamento é uma emancipação legal, que o legislador compreendeu que a partir do momento que a pessoa, o indivíduo se casa, ele é emancipado. Então, nós temos aqui que ele se casou com 16 anos e ele tinha 17 quando ele firmou este contrato. Ele celebrou este contrato. Então, nós temos que é válido, pessoal. É válido porque ele é plenamente capaz. Ele não há de se confundir
a maioridade dos 18 anos com a maioridade penal. Eu sei que existe essa confusão, porque eu também, previamente, quando fui estudar esse conteúdo, eu tive um pouco dessa dúvida, essa confusão. A maioridade, na esfera penal, gente, é totalmente diferente, porque independente de emancipação, independente de qualquer coisa, a maioridade é aos 18 anos, a maioridade penal, tá, gente? Então, aqui é válido, porque ele é plenamente capaz pela legislação, artigo 5º do Código Civil, que eu já citei para vocês e trago após as questões, tá legal? Vocês falaram alternativa C. Por que não é a C? Está falando que ele é relativamente incapaz e é anulável. Não é anulável. Nós temos que, vamos ver o próximo ponto que eu vou tratar com vocês, é a anulabilidade e a nulidade e a incapacidade. Então, vocês vão entender melhor quando eu fizer essa retomada deste ponto. Ele, aqui neste caso, é capaz. Tá legal, gente? Ele é capaz porque foi firmado, ele foi celebrado este casamento e o casamento há uma emancipação legal que origina da lei. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos prosseguir, que nós temos outra nesse mesmo viés. Tá legal, gente? Vou ler com vocês. Essa também é bem fácil. E depois eu vou disponibilizar essas questões para vocês terem acesso. Tá legal? Vamos lá. Nós temos aqui Pedro. Pedro, nós temos várias datas, então vamos fazer com calma para a gente ir realmente traçando essa linha do tempo, tá? Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, ele já está com 17 anos e foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a incapacidade de Pedro. Alguém tem alguma sugestão? Aqui, gente, só para dar uma dica, nós podemos ficar em dúvida entre duas datas. Tá legal? Quem me dá a resposta? Alternativa D. Legal. Quem mais? Quem concorda? Quem discorda? Todos concordam que é a alternativa D? Quem falou a resposta, por favor? Maria Eduarda. O que te levou a pensar que seria a alternativa D? Se você quiser falar, é claro. Por conta da aprovação no concurso público. Se eu não me engano, o professor já concitou isso na aula quando a gente estudou os artigos. Mas eu não tenho certeza. Legal. Bom, pessoal, eu vou dar uma aceleradinha, porque nós temos só mais meia hora e temos alguns conteúdos ainda para revisar, tá legal? Vamos lá, a resposta realmente é a alternativa D. Por quê? Porque a partir do momento que Pedro foi aprovado e nomeado em um concurso público, vocês lembram daquelas hipóteses que eu falei do artigo 5º, ele automaticamente foi emancipado. Por que eu disse que nós poderíamos ficar em dúvida entre duas datas? Pelo fato aqui dele, em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Assim, dado o volume da prova,
pode ser que alguém se confunda, mas é uma pegadinha. Por que que é uma pegadinha? Porque, na verdade, nós estamos falando de casamento. E aqui ele foi morar com a sua namorada. Então, as pessoas poderiam ficar em dúvida entre a alternativa C e a alternativa D. Tá legal, gente? Mas morar com a namorada, ele não se casou. Então, não houve essa emancipação legal a qual eu citei para vocês, tá bom? Trago aqui agora o artigo 5º. O artigo 5º, que vocês com certeza devem ter visto em aula, mas trago aqui para revisar, vocês vão fazer a prova, né? Então é muito bom vocês verem novamente. Este artigo 5º, ele vai trazer exatamente essas previsões que eu falei. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade por essas hipóteses, tá legal? Pela concessão dos pais, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Isso eu acho bem interessante, que o legislador, ele ouve essa conclusão que, a partir desses acontecimentos na vida do adolescente, subentende-se que ele já é capaz de exercer os atos da sua vida civil. Tá legal, gente? Vamos lá. Agora vamos falar da incapacidade. Se alguém tiver alguma dúvida, relacionar com a outra questão, pode também falar, por gentileza, tá? Então, a incapacidade nada mais é do que a limitação da capacidade de fato. Por quê? A incapacidade é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Nós temos aqui também duas subdivisões. Existe a incapacidade absoluta, que é a proibição total do exercício dos atos da vida civil. Pessoal, a incapacidade absoluta, ela tem uma única hipótese, que é menor de 16 anos. Tá legal? Lembra que eu falei, a partir do momento que eu nasci, eu tenho a capacidade de direito e sou absolutamente incapaz. Então, façam essa relação que vai ajudar vocês a guardarem. Eu, Giana, trago o exemplo novamente. Nasci no dia 24 de fevereiro, às 8 horas da noite. A partir deste momento, tenho capacidade de direito e sou absolutamente incapaz até os meus 16 anos completos. Os atos civis exercidos são exercidos pelo representante legal, que no meu caso foram os meus pais, sob pena de nulidade. Já explico a diferença de nulidade e anulabilidade, tá legal? Em contrapartida, nós temos a incapacidade relativa. A incapacidade relativa, ela tem várias hipóteses, como vamos ver a seguir. Mas estamos falando aqui, agora, neste caso, né, do adolescente que completa seus 16 anos. Dos 16 anos aos 18 anos, ele é relativamente incapaz, porque ele pode exercer alguns atos da vida civil. E ele deve ser assistido e não mais representado. Por que eu disse que há essa diferença entre nulidade e anulabilidade? Algo que é nulo, ele é nulo desde o princípio. Vou dar um exemplo para vocês. Um adolescente tem 15 anos de idade e celebra um contrato de compra de um imóvel. Ele tem 15 anos e celebra um contrato de compra de imóvel. Este contrato, pessoal, ele é nulo desde o princípio, ou seja, ele nunca teve validade. Em contrapartida, temos agora este mesmo adolescente já com 16 anos de idade completos. Este adolescente, ele vai e celebra um contrato de compra de imóvel. Este contrato, ele é anulável. Por quê? Porque o representante legal deste adolescente pode ir lá e falar, tá ok, concordo. Então, ele está ratificando aquela conduta do adolescente, diferente da nulidade, que é nulo desde o princípio, tá legal?
Então, há essa diferença, essa diferenciação entre a nulidade e a anulabilidade. Aqui eu falei que tem outras hipóteses, porque nós vamos ver agora os sistemas de proteção aos incapazes, quando alguém se torna relativamente incapaz, tá ok? Vamos lá. Sistema de proteção aos incapazes. Primeiro, por idade. Aqui, pessoal, nós temos a tutela. A tutela, vou ler com vocês e depois eu explico alguns pontos. A tutela é a proteção oferecida aos menores de idade que tenham perdido seus representantes legais, necessitando de representação ou assistência para lidar com os assuntos da vida civil. Então, nós temos aqui um sistema muito conhecido de proteção aos incapazes. Neste caso, nós vemos muito essa terminologia. Eu, por exemplo, quando eu fui aprender este conteúdo nesta disciplina, quando eu vi o conceito do Instituto da Curatela, muito me estranhou, porque para mim tudo era tutela. Tutela do filho, tutela. Então há essa confusão, tá legal? Mas a tutela, ela é destinada aos menores de idade. No entanto, nós temos as casas que existe essa tutela, a casa que acolhe, né, os menores de idade, e esses representantes eles representam os menores de idade por intermédio da tutela, tá legal? Nós temos aqui também o pródigo. Vou ler com vocês. Sua interdição será determinada por meio de uma sentença judicial que o declarará como relativamente incapaz e será designado um curador, nos termos do artigo 1767 do Código Civil, para zelar pelos interesses do interditado. Esses dois casos, deste Instituto da Curatela, são casos em que o indivíduo há de ser interditado judicialmente, que é o caso do pródigo. Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que gasta os bens, ele gera prejuízo patrimonial, certo? Então, vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que um indivíduo de uma família dotada de muitos bens, um patrimônio muito grande, e ele vai e gasta sem limites, gera um prejuízo. Vamos supor que tenha uma empresa, que seja dono de lojas, etc. E ele causa esse prejuízo expresso à sua família, aos interesses dessas pessoas. E alguém vai e interdita. Só que esta interdição, pessoal, ela é específica aos atos civis no que tange as esferas patrimoniais, tá legal? Então, aqui nós temos o curador, será nomeado um curador, judicialmente será nomeado, para cuidar desses interesses patrimoniais, tá legal, gente? Então, o sistema de proteção é chamado a curatela, tá legal? E serão zelados, portanto, os interesses do interditado. Essa pessoa será judicialmente interditada, se tornará relativamente incapaz. Por que relativamente incapaz? Porque alguns atos da vida civil ele não poderá mais realizar. Tá bom, gente? Nós temos agora que eu vi, peço desculpas que tá 1. Depois eu faço essa alteração, tá bom? E por fim aqui, nesses exemplos, nessas previsões legais, temos os deficientes. Os deficientes também são submetidos à curatela, a esse sistema de proteção, e uma sentença judicial será proferida em um procedimento extraordinário, determinando a interdição da pessoa, conferindo-lhe um estado de relativa incapacidade. Então, ele será relativamente incapaz. Nesse processo, um curador será designado através da curatela para zelar pelos interesses do interditado. Neste caso, gente, é a mesma coisa. Vamos supor alguém que tenha alguma espécie de deficiência mental, por exemplo, será nomeado, portanto, um curador, e essa pessoa será interditada
será submetida à curatela. Nós temos também alguns casos especiais, como, por exemplo, a tomada de decisão apoiada, salvo engano este nome. E isso não quer dizer que aniquila-se a pessoa, tá legal? A pessoa ainda tem o seu poder de escolha, ainda tem essa autonomia, mas será interditada e nós teremos, portanto, um curador. Tá legal, gente? Vamos lá. Fiz agora uma tabelinha para diferenciar os institutos da tutela e da curatela. Aqui é bem interessante nós frisarmos as diferenças que são mais importantes e mais expressas para que haja essa diferenciação no momento do nosso estudo. Então, vamos lá. A tutela ela tem por finalidade proteger e administrar os bens das pessoas incapazes de agir em seu próprio nome. Então, aquelas pessoas que são incapazes de agir em seu próprio nome, que são os menores de 18 anos, eles são submetidos, à tutela. E, para tanto, neste momento, será nomeado a eles um tutor. Diferente da curatela. A curatela, nós já estamos falando de pessoas maiores de 18 anos. Pessoas que são interditadas, como, por exemplo, o ébrio contumaz, vocês devem ter visto isso em sala de aula. Aquela pessoa que é dependente químico, que é dependente de álcool. Então, essas pessoas são interditadas, tá legal? São maiores de 18 anos, são absolutamente capazes, têm a capacidade de fato, mas são interditados e automaticamente se tornam relativamente incapazes. Então, o objetivo da curatela é proteger e administrar também os bens de pessoas incapazes de agirem em seu próprio nome. Então, fazendo essa análise, nós vemos pontos em comum nesse primeiro ponto, e embaixo vemos a diferenciação. Tá legal? E aqui eu frisei que podem ser impedimentos físicos ou psíquicos. Por exemplo, uma pessoa que entra em coma, uma pessoa que sofre um acidente, talvez, tá legal? Uma pessoa que sofre um acidente, tem alguma consequência física ou psicológica ou psíquica, uma pessoa que entra em coma, tá? Então, para esses casos, nós temos o Instituto da Curatela. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem me interromper, tá legal? Nós vamos tratar agora da extinção da pessoa natural. A pessoa natural é dotada de capacidade. Nós já diferenciamos a capacidade de direito e a capacidade de fato. Já diferenciamos também a incapacidade, na incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, tá? Estou fazendo essa retomada com vocês. E como, então, que essa capacidade se extingue, tá? Nos casos, pessoal, da curatela, quando, por exemplo, alguém que entra em coma e é interditado, cessa a incapacidade quando cessar a sua causa, tá legal? Isso é um ponto bem importante, frisem isso, cessa-se a incapacidade quando cessar a sua causa. Mas, com a morte, extingue-se a capacidade. Nós temos aqui também duas subdivisões. Esses quadrinhos aqui, eu espero que seja didático para vocês entenderem realmente. Vamos lá. Como é a morte real? O que o direito fala sobre isso? Qual que é a concepção unânime do direito? A morte real ocorre com o diagnóstico da interrupção da atividade cerebral, conforme estabelecido no artigo 6º do Código Civil, e é registrado em um atestado de óbito, ou seja, essa averbação do atestado de óbito presume-se a morte real e considera-se no direito a paralisação e interrupção da atividade cerebral. Trago novamente o exemplo da esfera penal, que eu acho muito interessante fazer essa relação,
para que haja essa melhor compreensão. Até porque muita gente, maioria, sobretudo quando entra na faculdade, gosta bem mais do direito penal. Mas vamos lá. Como nos casos de aborto, do feto anencéfalo. Subentende que aquele feto não tem cérebro, portanto, não tem vida. Então, utiliza-se esse mesmo princípio, pessoal. Esse mesmo princípio que está no Código Civil, porque é um princípio bem consolidado, bem consagrado, realmente, no direito. Então, a morte real, ela se dá a partir do encerramento da atividade cerebral. Tá legal? Em contrapartida, nós temos a morte presumida. A morte presumida, vamos lá, sentença judicial que estabelece a suposição do falecimento, com ou sem a declaração formal de ausência. Aqui, gente, nós estamos falando de casos em que não se tem um corpo, não se tem um atestado de óbito, vocês entendem? Estamos aqui tratando de casos de ausentes, tá legal? E essa ausência, aqui eu vou ter que diminuir a tela para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu dar um zoom. Não muda muita coisa. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Uma pessoa é considerada ausente quando deixa seu domicílio sem comunicar seu paradeiro e sem designar um representante ou procurador para gerenciar seus bens. Aqui, pessoal, é interessante frisarmos essas 3 fases da sucessão, né? Porque, assim, o que faz quando alguém, por exemplo, desaparece, sem, aqui no caso, designar um representante ou procurador para gerenciar seus bens? Qual é a conduta? Tá legal? O que o direito prevê? O que o legislador, ele coloca para essas etapas de sucessão? Porque muitas vezes nós vemos casos muito palpáveis mesmo, de filhos que já logo pensam na herança. Como então se dá esse processo até a sucessão definitiva? Então vamos lá. A situação jurídica da ausência, ela se dá em 3 fases. Temos aqui a curadoria do ausente, a sucessão provisória e, por fim, a sucessão definitiva, certo? E é legal aqui, gente, frisar que em qualquer momento, qualquer dessas etapas, o ausente retornando se extingue, tá legal? Extingue essas etapas. Extingue-se essa sucessão, tá legal? Então, porque nós sabemos que nessas hipóteses, a qualquer momento, o ausente pode retornar. Então, a qualquer momento que ele retorna, cessa essas etapas de sucessão, tá legal? Primeiro, a curadoria do ausente. Neste caso, nesta etapa, o curador administra os bens do ausente durante 1 ano. Então, beleza, houve ausência e está judicialmente, o juiz vai nomear um curador. Então, há essa sentença que vai estabelecer durante 1 ano, um curador para administrar os bens do ausente. E neste período, concomitantemente, há essa divulgação, essa iniciativa para se buscar onde está essa pessoa, para se procurar o ausente, tá legal? Então, durante 1 ano, o curador administra os bens do ausente. Por fim, seguindo a ordem, nós temos a sucessão provisória. Aqui, é importante e legal, pessoal, vocês
irem escrevendo essas datas, porque são dias, são anos, então façam realmente um esqueminha para vocês não esquecerem esse tempo. A sucessão provisória, ela se inicia 180 dias após a ausência e, por conseguinte, os bens são entregues aos herdeiros de forma provisória. Então, tudo aqui, até este ponto, é provisório, tá legal? Então, 180 dias após a decretação de ausência, a partir daí, nós temos a sucessão provisória, em que os bens são entregues aos herdeiros de forma provisória, tá legal? E por fim, na sucessão definitiva, nós temos aqui 3 hipóteses. No caso do artigo de lei, não há essa subdivisão. Aqui não são incisos, tá legal, pessoal? Aqui que eu coloquei não são incisos. É mais para o nosso estudo, para nossa subdivisão, para ficar realmente claro para vocês. Então, nós temos aqui 3 hipóteses de sucessão definitiva. Por que 3 hipóteses? Se ocorrer uma ou, ao mesmo tempo, todas essas hipóteses, a sucessão definitiva automaticamente. É isso que eu quero que vocês entendam. Não são incisos, eu peguei o artigo de lei e fiz essa subdivisão para realmente ficar mais claro. Primeiro, na certeza da morte do ausente. Se nós temos certeza da morte do ausente, não tem mais o que se discutir, não é verdade? Já temos a sucessão definitiva e a partir daí já passamos para aquela disciplina de sucessões, né? Suas famílias, sucessões. Por quê? Porque nós temos agora um atestado de óbito, né? O problema não era esse, a ausência de atestado de óbito. Portanto, a partir do momento que há a certeza da morte do ausente, temos a sucessão definitiva. Segunda hipótese, se passarem 10 anos após a sucessão provisória. Retomando, sucessão provisória se inicia 180 dias após a ausência, decretação de ausência. Se passarem-se 10 anos a partir da decretação da sucessão provisória, automaticamente passamos aqui para a sucessão definitiva. Por fim, a terceira hipótese, o ausente. Aqui eu vou até sair aqui para vocês, para conseguir mostrar para vocês. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Terceira hipótese. Se o ausente estiver com 80 anos ou mais na ausência, então, vou trazer em seguida uma questão para vocês, tá? É bem interessante. Então, vamos supor, o ausente sumiu e tem 80. O ausente sumiu é redundante, né, pessoal? O indivíduo sumiu e se tornou ausente. E ele tem 80 anos neste momento. A partir deste momento, se passarem 5 anos, há essa presunção e passa-se automaticamente para a sucessão definitiva. Tá legal? Então, nós temos aqui, gravem este ponto, que é bem interessante e bem importante. Vamos ver a seguir uma questão que vai tratar exatamente sobre isso. Já tô dando um spoiler da resposta, porque é a alternativa correta, mas é interessante que vocês realmente gravem isso. Se o ausente estiver com 80 anos, no momento da ausência, ou mais, tá? 80 anos ou mais na ausência, e se passarem 5 anos. Eu coloquei esse ou mais, porque senão a gente fica 80 anos e na hora de resolver uma questão, por exemplo, como vai ser o caso a seguir, a gente fica preso naquele conceito. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Agora, nós temos aqui, gente, a última questão, tá? Até porque faltam 5 minutos. Raul
cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre seu paradeiro. Raul, que sempre fora um trabalhador exemplar, acumulou em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias e ele havia se separado de sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana, seus parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com seu desaparecimento. Então, Raul morava sozinho. Aqui houve essa contextualização, que ele é divorciado, tem filhos e morava sozinho. Então, sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Vamos lá, pessoal. Alternativa A. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Como faz apenas uma semana que Raul desapareceu, não pode ser declarada sua ausência com a consequente nomeação do curador. Pessoal, já adianto que não estudamos isso, não foi o que nós estudamos, tá legal? Então, eliminamos essa alternativa. B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Pessoal, nós temos sim uma previsão legal do cônjuge, tá? Mas assim, não entra neste caso. Então, automaticamente, nós poderíamos tirar, até porque não tivemos ainda este conteúdo, tá legal? Desta previsão legal. Então, eliminamos a letra B. C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassados 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Novamente, temos uma outra previsão legal que poderia haver essa confusão com relação à arrecadação dos bens de Raul, mas não é o caso. Eliminamos essa. O que nos resta? Letra B, D. Se Raul contasse com 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8 anos, poderia ser feita de forma direta a abertura de sucessão definitiva. Então, nós temos a resposta letra D. Pessoal, é muito claro. Lembre-se, 80 anos ou mais, no caso, se ele contasse com 85 anos, e já se passaram 8 anos. Então, 85 mais 8. Então, não precisava, ao menos, se passarem 8 anos, tá legal? Poderia apenas passar 5 anos e já seria decretada sucessão definitiva, tá legal? Tô correndo aqui porque nós estamos já acabando. Por fim, pessoal, é o último tema aqui, passando rapidamente. Nós vamos falar agora de cartórios judiciais e extrajudiciais. É um tema bem rapidinho, então eu consigo terminar. O artigo 9º do Código Civil, ele vai estabelecer as previsões de registros de casos em que serão registrados em registro público. O nascimento, casamento, óbito, emancipação, interdição por incapacidade absoluta relativa, sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Concordam que isso vai retomar todos esses institutos que nós já vimos. Então, devem ser registrados em registro público, em cartório extrajudicial. Em contrapartida, e também, aliás, neste mesmo escopo, nesse viés, temos o artigo 10. Far-se-á averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação de casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Pessoal, nós temos aqui a diferença entre o cartório judicial e extrajudicial. Cartório judicial nada mais é do que onde correm os processos. Nós temos o fórum, onde acontecem os processos estão ocorrendo com a anuência, com a sentença do juiz. Em contrapartida, nós temos os cartórios extrajudiciais, onde registramos casamento, óbito, e há essa averbação. Averbar é você nada mais é do que ratificar, confirmar
por exemplo, o divórcio. Nós temos a certidão de casamento e vamos averbar o divórcio. Mesma coisa, temos a certidão de nascimento, vamos averbar o atestado de óbito. Tá legal? Vocês têm alguma dúvida? Espero que tenha ficado claro. Eu falo bastante, mas vou disponibilizar esse slide para vocês. Tá legal? Espero que tenha dado para compreender, que tenha dado para fazer essa revisão inicial. A Rayane vai dar prosseguimento ao conteúdo com vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá legal? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação, algo a dizer, algo a falar? Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito por esse tempinho aqui que compartilhei com vocês. É muito importante, é a minha primeira monitoria, a primeira revisão que eu faço. Espero acompanhar vocês nesse processo, nessa jornada de conhecimento. Contem sempre comigo. Eu estudo no período da manhã, então estou no 3º semestre, como eu disse, então sempre que vocês precisarem, podem sempre me procurar, tá legal? Muito obrigada, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.